A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para estarmos buscando ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, @igrejas benditas. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena, estou aqui para ministrar nessa madrugada 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os rebanhos, 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa rede social aqui nós estamos pelo perfil de um de nossos irmãos líderes, para que vocês possam estar também recebendo orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu sou Milena e eu sou ministradora da igreja virtual, @igrejas benditas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vou estar dando início às orações, para estarmos dando início às ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Deus. Estamos aqui sempre sendo um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor para levar a palavra ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E vocês que querem interagir mais, tirar suas dúvidas, no final dessa live nós reservamos mais 12 minutos para interagir com vocês, tirar suas dúvidas, e também lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, é onde durante toda a live estamos interagindo com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e que haja o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, nos guardando, revestindo e protegendo contra todo mal e toda obra do mal nesta madrugada, para que possamos todos o adorar em espírito e em verdade, e possam todos vir a aumentar a sua fé através da tua palavra que estará sendo ministrada agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para louvarmos e engrandecermos mais e mais ao nome do nosso Senhor Deus, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Por que rebanho? Por que bendito? E por que também o ímpar e par, que no caso a gente sorteia entre ímpar e par. Porque rebanho, palavra do Senhor Jesus, também em João capítulo 10, que nós, os seres humanos, aqueles que creem nele, são os seus rebanhos.
E também no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 31 ao 46, o Senhor Jesus deixou bem claro uma classe de promessa, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos ao lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, Lucas capítulo 10, palavra do Senhor Jesus: não é bom que ninguém ande só, andemos sempre acompanhados. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Estarei ministrando aqui a palavra do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para no decorrer dessa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembre-se de seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois aqueles que são seguidores ou inscritos permanecem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o primeiro bendito do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número ímpar, para que todos vocês tenham uma palavra do Senhor Deus para estar meditando nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Filipenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação, para louvarmos mais o nome do nosso Deus. Lembrando que nós sempre trabalhamos com o ministério de sorteios, porque é bíblico. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para falar ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam de uma palavra do Senhor, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. E lembrando, nós respondemos perguntas e interagimos com os comentários no final dessa live, @Igrejas Benditas, por mais 12 minutos, e também lá no @MilaOfertaDim, de segunda a sexta, eu sempre interajo com vocês. Tiro suas dúvidas com porquê, para que e como. Em todas as redes sociais, os comentários estão abertos para que vocês possam estar interagindo conosco. E para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas. Oração de número 7. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam, por serem teus benditos e fiéis filhos, e que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo limpando, guardando e protegendo a vida de cada uma dessas pessoas que estão se juntando conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que elas possam ser benditos filhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e prosperarem onde colocarem a planta de seus pés e as palmas de suas mãos. E é o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Abençoado por nós estarmos ao vivo em direitos autorais. E aí por isso que nós não podemos colocar nem cantar nenhum louvor durante a live. Estamos aqui focando em orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não se esqueçam de se inscrever ou seguir em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você que quer um louvor, quer cantar, também se inscreva aí, seja um membro da igreja e peça uma igreja para o seu município aí, ó. Amém. Glória ao Senhor Salvador. Você pode receber o seu salário e ainda vai cantar com... De Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração do livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, caminhada no caminho estreito com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 13 foi bem clara. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como o apóstolo Paulo bem descreveu aqui, e como o Senhor Jesus demonstrou, ele sempre nos amou através de atitudes. Então, verdadeiramente, precisamos produzir as nossas obras, para que, como está escrito em Salmos capítulo 103, todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para que verdadeiramente, como está escrito em Mateus 16, versículo 24 ao versículo 27, palavra do Senhor Jesus, eu vou recompensar ou pagar a cada um segundo as suas obras. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, na @Igrejas Benditas. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir, para continuar recebendo orações todas as madrugadas. Rebanho Bendito par de número 2 e Rebanho Bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoado falou, a senhora entende pra caramba de Bíblia. Abençoado, estamos aqui justamente para interagir com a palavra do Senhor Deus, orações, e isso é o Espírito Santo de verdade. Livro de João, examine lá. João, capítulos 14, 15 e 16. Palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos concede o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, porque o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus. Então nós não podemos ir contrário à palavra dele, às Escrituras Sagradas, pois como o próprio Senhor Jesus também disse em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o livro é o livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para a meditação do Rebanho Bendito, par de número 2,
livro de Esdras, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Esdras, capítulo 7, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que no final dessa live nós reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas. E lá no @mileofertadim, eu estou sempre de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu estou lá interagindo com vocês durante toda a live nos comentários. Não, o abençoado que é um dos líderes desses ministérios, nosso Senhor Deus junto conosco, não está presente nesta live. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, estamos aqui com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus. Está junto conosco no mesmo Está espírito, junto conosco em um só espírito. Exatamente. Exatamente. Como o sacerdote falou, está junto conosco em um só espírito. Como está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. A oração é a oração de número 5. A próxima está sendo ministrada para levar a palavra do Senhor Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpando, guardando e protegendo, derrubando todo o mal e toda obra do mal, para que todos venham ser livres e exaltar mais e mais ao teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para louvar e agradecer mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O abençoado que está querendo ofertar, vá no @as_sem-ovelhas ou no @mile com 2 L's, mileofertadim. Você abrir no perfil do abençoado, você vai encontrar lá na aba de seguindo a nossa igreja, no ministério, @mileofertadim, ou a igreja virtual as_sem-ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado com as informações para você ofertar para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois lembrando a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E lembrando a todos vocês dos benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Examine no livro de Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15. E deixando bem claro, abençoado, sobre os sorteios, as bases de sorteios, bases bíblicas sobre os sorteios. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui utilizando do Ministério de Sorteios para levar uma palavra do nosso Senhor Deus ao coração de todos vocês que precisam e necessitam, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Estamos sempre aqui juntos, unidos, em um só Espírito, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afazaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Esdras, é muito importante para verdadeiramente vermos mais uma vez a interação entre a política, os políticos e as igrejas, pois devemos lembrar que o ministério da política pertence ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que é muito importante a gente estar examinando sempre com muita atenção e com muito cuidado, para que verdadeiramente a palavra do Senhor esteja presente em todas as áreas e setores das nossas vidas, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O abençoado comentou na outra rede social: esses dias está melhor ouvir as pregações, parece que já demônios bateram em retirada de vez. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Nenhum permanece perante a palavra do Senhor Deus, verdadeiramente sendo ministrada com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Abençoado, infelizmente eu não tenho muito tempo para estar respondendo a pergunta, até porque o chat aí tá muito confuso e aí não consigo acompanhar, só ministrando ao mesmo tempo e lendo os comentários. Então, no final dessa live, nós reservamos sempre mais 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta live, nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que são inscritos ou seguidores em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Eu tinha esquecido de tomar água dessa vez, obrigada. Vamos ao livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para louvar e engrandecer ainda mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 12 minutos no final da live para poder interagir com todos vocês, nosso sacerdote e apóstolo, que está aí por trás das câmeras nesse momento, estudando a palavra do Senhor Deus, como sempre, vai estar também interagindo com todos vocês. Livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, 2 Samuel, capítulo 19. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de 2 Samuel, capítulo 20, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu também vou estar interagindo, abençoado, no final da live, só que eu estou deixando bem claro que o nosso sacerdote e apóstolo também vai estar aqui interagindo conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no @milaofertadim é onde durante toda a live
eu tenho tempo para poder interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 6 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e poderosa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar dando início à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. E estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 19 do livro de 2 Samuel, é muito importante para a gente ver o perigo que há em nós agirmos na emoção e no sentimento, e a importância também que há em haver alguém que se posicione, um verdadeiro amigo do qual está ali defendendo a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. É muito importante, verdadeiramente, como está lá no livro de Provérbios, onde deixa bem claro que as feridas causadas por causa de um amigo, pela repreensão, são melhores do que qualquer uma lisonja de coração falso. Então é muito importante a gente estar sempre aceitando a repreensão de bom grado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho, o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12, os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. E lembrando, temos que saber com quem andamos e quem está do nosso lado. Exatamente, como o abençoado comentou, é exatamente isso que nós devemos sempre fazer, estar examinando as obras e os frutos para conhecermos a árvore. O abençoado chegou atrasado e não sabe. Rebanho, porque o Senhor Jesus deixou bem claro. João, capítulo 10. Nós somos o seu rebanho. Benditos, porque é uma das classes de promessa. Mateus 25, do 31 ao 46. E também ímpar e par, porque Lucas capítulo 10, não podemos andar só, devemos andar sempre bem acompanhados, bem acompanhados também, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Como o Messari comentou, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Mas devemos lembrar
Oi, apóstolo? 1 Coríntios capítulo 15. Mas devemos lembrar que Salmos capítulo 112, versículo 4. Devemos ser luz em meio às trevas. O Senhor Jesus andava no meio de comelões, beberrões e pecadores, mas ele sempre demonstrou, através de suas atitudes, quem era verdadeiramente ele. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 12, não. E eu sorteei a oração antes de sortear o capítulo, mas a oração será a oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O apóstolo não está nisso aí não, ele está folheando ali a Bíblia Sagrada, finalizando um estudo. Aqui no @Igrejas Benditas, durante toda a live, são orações... Salmo 112, versículo 4, o justo nasce luz nas trevas. Exatamente, glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 1, não, perdão, gente. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Rebanho bendito par de número 12, livro de Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Naum, capítulo 2, tudo para a sua meditação. Para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja mais o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e em nossas outras 12 igrejas virtuais, tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, deixando bem claro que não estamos tirando a utilidade do templo físico, apenas lembrando que há diversidade de ministérios, cada um é um membro do corpo de Cristo, e é necessário todos estarem juntos, interagindo, naquilo que falta em um, o outro venha a suprir, para que verdadeiramente forme o corpo do Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias em que já estamos há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês vejam a seriedade com que abordamos cada uma dessas mais de 50 denúncias, porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor Deus, em que iremos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca, e também perante a lei dos seres humanos, onde toda a palavra que usamos pode e é usado nos tribunais, para que vocês façam prova de nós, do nosso caráter e da nossa conduta, para que vocês, mesmo não tendo conhecimento, entendimento ou até mesmo temor às Escrituras Sagradas, possam estar fazendo prova de nós e de cada uma das obras, dos frutos, das atividades que nós apresentamos para todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. E eu falo às vezes de maneira robótica porque eu falo muito rápido. Aí eu tenho que me segurar, controlar até a minha respiração para eu falar mais pausadamente, devagar, para que todo mundo possa compreender, porque senão eu falo muito rápido. E vamos à ministração da oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês nesta madrugada. Pois lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus durante a madrugada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus
Deus, nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, e que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo removendo toda trave, todo impedimento, toda venda que estiver impedindo essas pessoas de verem a tua verdadeira verdade, receberem a tua verdadeira palavra e serem mais que vencedores, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos acompanhando agora neste momento, ao vivo em todas as redes sociais, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 14. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez como o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Naum, é muito importante para a gente ver a recompensa das ações, das nossas atitudes, das nossas obras e o perigo de nós caminharmos segundo, confiando naquilo que é material. Pois Salmos 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é muito importante examinarmos as nossas obras e os nossos frutos, buscarmos meditar na palavra do Senhor e crer nele como está escrito, para que ele possa verdadeiramente trabalhar e operar ao nosso favor. Isaías 64, versículo 4. O Senhor coopera para o bem daqueles que o amam, no silêncio, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9, a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Durante toda a live, eu sorteio os números, os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que são esses papéis brancos com as letras vermelhas, e logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será ministrado no decorrer da live e também é para a meditação dos rebanhos sorteados, para que vocês tenham uma palavra do Senhor Deus das Escrituras Sagradas para meditar, para interagir e para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que nós fazemos sempre questão de lembrar a todos vocês que se nós estivermos de alguma forma brincando, adulterando, cometendo alguma heresia, algum pecado, transgredindo contra a palavra do Senhor Deus, se estivermos de alguma forma mal intencionados com essas lives, essas igrejas virtuais, que todas as pragas e as maldições que estão escritas no livro desta profecia caiam sobre todos os setores de nossas vidas e que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas, porque nós estamos aqui com seriedade para levar a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês, para estar verdadeiramente examinando as Escrituras Sagradas e trazendo o conhecimento necessário para que todos vocês possam fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para que vocês possam tirar a trave do olho de vocês, pois o Senhor Jesus foi bem claro: tire a primeira trave do seu olho e ajude o seu irmão a tirar a trave do olho dele também. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, para que a gente verdadeiramente conheça a pessoa, conheça as suas obras e os seus frutos, de maneira que enxerguemos com olhos espirituais, pois o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lavou a água de novo que eu tinha esquecido.
E vamos à ministração do livro Para Mais Honra e Glória, Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado, agradecido, exaltado seja mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito, parte número 10. Livro de Atos, capítulo 16. E para rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Atos, capítulo 17, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para louvarmos e engrandecermos mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que estejamos sempre como em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Então é necessário a gente sempre fazer a nossa parte, como abençoado aí nessa rede social, abrir o espaço da live, do rede social dele, do perfil dele, para verdadeiramente levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E lembrando, no final da live, mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês e no @mileofertadim, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu interajo mais com os comentários, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para louvarmos e engrandecermos mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 9, a próxima a estar sendo ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, nesta live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem cobertos pelo teu santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, @Igrejas Benditas. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, levando a palavra do Senhor com orações para todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas, que no caso somos todos, verdadeiramente. E vamos à ministração no livro de Atos, capítulo 16, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui levando a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 17. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 16 do livro de Atos, nós vemos aqui verdadeiramente a importância que há quando um recebe a palavra do Senhor Deus de coração. Quando essa pessoa permite o Senhor abrir o seu coração para receber a palavra, a semente da palavra, e essa abençoada produziu os seus frutos, pois ela e toda a sua casa foi batizada e creu no Deus vivo, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui também, justamente, a passagem que foi mencionada na última live do @MillerOfertaDin, sobre a mulher que fazia adivinhações. Ela falou a verdade, mas não é porque ela falou a verdade e era uma coisa boa que havia ali um espírito de luz da parte do nosso Senhor Deus. Então devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado as nossas obras e os nossos frutos, e as obras e os frutos de todos aqueles que nos apresentam a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, pois o apóstolo Paulo sempre pôde se posicionar aos seus discípulos, deixando bem claro: em que eu fui menor do que os outros apóstolos? Examine as minhas obras e os meus frutos. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o nosso sacerdote e apóstolo está aí sempre oferecendo dinheiro, nós estamos aí oferecendo dinheiro para que vocês mostrem que nós estamos errados, que nós estamos mentindo, para que vocês tenham material de trabalho. Não importa que você não tenha conhecimento, que nunca leu nenhum versículo da Bíblia Sagrada, que você não tenha temor, nem acredite que esse Deus é real. Você agora tem uma ferramenta para você fazer a sua obra, para você verdadeiramente exercer juízo e justiça. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois verdadeiramente estamos aí com as mais de 50 denúncias, que é material de trabalho para todos vocês. No meu canal do @MillerOfertaDin, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 50 denúncias, para estarem nos examinando. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembre-se de seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, para você continuar a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. E abençoados, nós examinem com muita atenção. Prestem atenção, comece a fazer sinapse no cérebro e ouça com atenção. Nós estamos há mais de um ano na internet, ao vivo em todas as redes sociais, já alcançamos mais de 25 países e nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo. E até agora, ninguém apareceu para mostrar isso nas Escrituras Sagradas. O melhor que você pode fazer é ir até a sua liderança, aquela pessoa que você fala, essa pessoa conhece muito da Bíblia Sagrada, traga ela até nós no horário do @MillerOfertaDin, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, para que ela se posicione perante a gente e mostre nas Escrituras. Porque deixando bem claro que o advogado mais incompetente seria capaz de ganhar uma causa na justiça caso nós não estivéssemos edificados e solidificados sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que estejamos sempre examinando com muita atenção as obras e os frutos e jamais praticando a iniquidade, que é a injustiça. E vamos ao próximo livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à administração do livro de Romanos, capítulo 5.
Romanos capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de Romanos capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Romanos capítulo 6, para a sua meditação. No final da live, reservamos mais 12 minutos para interagir com vocês, tirar suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas. E lá, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos, antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde estaremos durante toda a live interagindo com todos vocês. O nosso sacerdote e apóstolo está nesse momento, ele estava meditando na palavra do Senhor Deus, mas precisou atender uma ligação, por isso que ele não está aqui presente neste momento. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 2, a próxima a ser ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir em nossa igreja virtual para continuar a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E vamos à oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas daqueles que estão se ajuntando conosco em um só Espírito, para destruir e derrubar por terra todo o mal e toda a obra do mal. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Romanos. E primeiro ponto, não tem uma base na Bíblia Sagrada deixando que é necessário a gente fechar o olho na hora da oração. Pelo contrário, qual foi a palavra do Senhor Jesus? Vigiai e orai. Ninguém vigia de olho fechado. Por isso que é muito importante examinar que coisas que parecem ser sutis acabam abrindo uma lacuna para que as pessoas se afastem do caminho da verdade. E vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo... Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Romanos, é importante para a gente verdadeiramente ver a preciosidade que há em nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e na graça da qual nos concedeu. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois como está escrito aqui no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. E a fé
sem obras é morta. Livro de Tiago, capítulo 2. E é importante estar examinando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, para crer nele como está escrito, para que não aconteça o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Todo aquele que acrescentar alguma coisa no livro desta profecia, todas as pragas e as maldições que estão escritas no livro dessa profecia, cairá sobre todos os setores da vida dessa pessoa. E no versículo 19, aquele que omitir alguma coisa que seja do livro desta profecia, o seu nome será tirado do livro da vida, da cidade santa e das promessas realizadas nas Escrituras. Então é muito importante a gente examinar a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para que jamais venhamos ter uma falsa aparência de santidade, algo que venha a parecer bom, parecer por uma boa causa. Mas se é contrário à palavra do Senhor, às Escrituras Sagradas, nós devemos estar tomando sempre muito cuidado. Tudo para a mais honra e glória, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, é muito importante estarmos sempre examinando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 8, para levar a palavra do Senhor sendo revelada através de sorteios, porque é bíblico, para o coração de todos vocês. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu santíssimo sangue, cobrindo, guardando e revestindo toda porta, portal e janela, nos curando, restaurando e renovando nesta madrugada. Peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através de nós, desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, vemos a exortação do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, para que todas as igrejas também, ele repassasse para as outras igrejas, para que eles pudessem também estar interagindo. Aqui ele fala para orar pelos aqueles que estão nos cargos da política, para que verdadeiramente todos venham a ser beneficiados. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui no versículo 7, ele foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé
e na verdade, não no que um homem acha, pensa ou imagina. Então é sempre muito importante a gente examinar com muita atenção e cuidado para que verdadeiramente a palavra do Senhor seja prioridade em nossas vidas. Escolham agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para que você saiba quais dos 7 livros ministrados no decorrer dessa live é uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E ao decidir 1 a 7, você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para quem escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, se você escolheu o número 7. E deixando bem claro que a faculdade de teologia não te ensina sobre a Bíblia Sagrada. E vamos a, se de 1 a 7 você escolheu o número 6, livro de 2 Samuel capítulo 19. 2 Samuel capítulo 19, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Naum capítulo 1. Naum capítulo 1, se você escolheu o número 4. Gente, essa live aí, a rede social vai encerrar. Eu vou encerrar e vou ver se começa de novo. Senão, vão nas outras redes sociais. @Igrejas Benditas. @Igrejas Benditas, vão lá. Vamos começar aqui rapidamente, gente, na outra rede social. Porque essa rede social aqui finalizou antes do tempo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor, estaremos voltando aqui. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para estarmos louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Voltamos, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui a ministração dos números de 1 a 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, se você escolheu o número 2. Sim, abençoado, foi nessa rede social aí que acabou caindo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 1, e também uma meditação para todos nós nesta madrugada. E enquanto eu dou uns recados para vocês, vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, sobre a palavra do nosso Senhor Deus, para que nós estejamos daqui a pouco interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de estarem recebendo as orações durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @aigreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @aig 1318 37 300 e até as 1h24 da madrugada nessa nossa igreja virtual, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E aí a gente lança o desafio que façam também os seus líderes
propõe aos seus líderes de fazerem a mesma proposta. Se o que eles estão fazendo e praticando é o correto, é o verdadeiro, é 100% como está escrito, é conforme a vontade do Senhor, então que eles façam também as mesmas propostas. E lembrando que se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais para que a nossa produção esteja retornando o contato, tirando suas dúvidas com as informações necessárias. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho, emprego, oportunidades e recursos para todos fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras ou do seu segmento de fé espiritual religioso. E desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agora vamos à interação com todos vocês para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, sacerdote, está ali ministrando, ele está ali examinando as Escrituras Sagradas. Vamos começar a interação com todos vocês. Está mais requisitado aqui do que promoção em supermercado hoje em dia, porque estão ali todos perguntando, cadê o sacerdote? Cadê o sacerdote? Pode falar, apóstolo, enquanto tomo água. Bom, saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês todos sejam discípulos dessa grande obra. Vocês sabem que vocês podem ser discípulos dessa grande obra, mesmo frequentando outras igrejas, porque o Senhor mandou as igrejas se juntarem. Exatamente. Independente de praga denominacional. Vocês podem ser meu discípulo e estar frequentando outra denominação, assim como Paulo também tinha multidões de discípulos que nunca viram o rosto dele, e nem tão poucos estiveram com ele, escutou a palavra dele, mas só através de carta que o Espírito Santo testificava. E vocês ainda estão me ouvindo a minha voz ainda. Glória ao nosso Senhor Deus, exatamente. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E ali o abençoado falou, te arruma um emprego para mim? Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva muitos empregos, trabalhos e franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Não se esqueça não de entrar lá no privado. Você aí tem mais de 18 anos, pode ir lá que é garantido, tá bom? Exatamente. Vamos lá. Para mais honra e glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí comentaram aqui, mas vocês vão dar 12 milhões? Por que falaram isso aqui? Nós estamos aí com as mais de 50 denúncias. Cada uma delas tem um foco, um objetivo e também um prêmio em dinheiro. Para que quem mostrar na Bíblia Sagrada a conduta ali da oferta, porque tem umas que é para mostrar que é verdade, outras para provar que é mentira, recebe o prêmio decorrente à oferta. E o abençoado perguntou quais são as redes sociais. A gente não pode falar quais que nós estamos, mas estamos ao vivo em todas elas para a mais honra e glória do nosso Deus. Todas, tá bom? Todas pode elas. Puxar aí. Joga lá, todas aquelas que são lícitas, deixando bem claro. As principais aí, nós estamos. @Igrejas Benditas, que você vai nos encontrar em todas elas, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria. Não deixa de se inscreverem não, porque o meu objetivo é orar só por aqueles que estão inscritos nos nossos canais. É isso aí. Esse é o meu objetivo. Além das orações que vocês recebem aqui de todos eles, vocês vão receber a minha, que tenho mais de quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar nenhum dia. Todos os dias de madrugada, mais de 2 horas de joelho orando, sem faltar nenhum dia. Subidas ao monte toda semana, no mínimo um dia, sem faltar nenhum dia. Isso quase 30 anos. Então, não sou qualquer um, tu pode ter certeza disso. Exatamente. Alguém que for meu discípulo aí, em qualquer lugar que você chegar lá, tiver um espírito imundo, ele rapidamente vai ter dinheiro de cabo. Esse aí é discípulo do Marcos. Glórias tu pode ter certeza disso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoado, ele perguntou, sou da Macumba, posso me ajuntar? Com certeza. Com certeza, porque em primeiro lugar que você não é de religião nenhuma. Por enquanto você está frequentando uma, é só isso só. Exatamente. Nós não podemos fazer exceção de pessoas de forma nenhuma, tá bom, abençoado? Pode se ajuntar com certeza. Exatamente, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É sempre importante examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando aqui no automático quando eu procuro aqui as perguntas, ignorando os comentários de repúdio sobre questões carnais. Então é muito importante a gente focar na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Aí perguntaram qual
fala o empreendimento de vocês. Nós somos um grupo de empresários que atuamos em todos os setores. Pois como está escrito lá em Mateus capítulo 13, palavra do Senhor Jesus, o reino dos céus também é um reino de comerciantes. O problema é que, infelizmente, hoje em dia, tornaram aqueles que são um comerciante na mercadoria. E é isso que não pode em hipótese nenhuma. Vocês não são mercadoria, vocês são empresários. Exatamente. Nós respeitamos vocês. Vamos lá? E aqui o abençoado ele perguntou, qual jejum é o mais eficaz para conseguir ouvir a voz de Deus? Qual jejum? Primeiro que, quando você jejua, você não jejua só pela sua causa. Você jejua realmente vamos dizer assim, por todos que você conhece ali, que você está na sua responsabilidade. Porque o jejum é mais para líderes, realmente. Aí você vai jejua para que, por quê? Palavra do Senhor Jesus, a casta de demônio que só sai com quem tem esse ministério de jejum e oração. Exatamente. Porque jejum e oração você consegue através do poder de Deus. Não adianta você jejuar, mas não orar, que aí não vai dar certo. Tá Exatamente. Bom? E o abençoado ali que perguntou sobre... Falou, mais de 30 anos sem passar mal? Aí é o Espírito Santo. São quase 30 anos. Quase 30 anos e 15 horas por dia, tá bom? Exatamente. É o Espírito Santo que verdadeiramente o capacita e o ajuda, porque ele está compromissado com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a Amazônia e glória no Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E quem será o dono... Eu não posso falar esse nome porque eu não estou aqui para poder fazer a propaganda. Quem será o dono de uma empresa de distribuição aí, Apóstolo. E aí, isso aí é o tipo de coisa que eles não entendi essa pergunta, que você pediu uma pergunta na hora e eu... jejum só para líderes? Sim, abençoado. Não, jejum melhor mesmo, bom, é só para líderes. Líder, porque o jejum você não faz só para você. Você faz o jejum também por quê? Em primeiro lugar, para você poder entender que como as pessoas sentem fome. Então eu tenho que conviver sentindo fome, porque a hora que a pessoa chegar perto de mim, eu estou com fome, alguém me comunica que alguém está com fome, eu sei o que é fome. Porque na verdade o Espírito Santo consegue realmente ministrá-la em mim. E aí, quer dizer, por isso que é necessário, todas as igrejas, elas têm que ter, o refeitório tem que ter comida, arroz e feijão. Toda igreja tem que ter para ela poder funcionar, que ela não pode funcionar sem isso, tá bom? O abençoado comentou, eu posso levar um amigo de outra religião para a igreja se ele quiser? 1000% com certeza. Exatamente. 1000% com certeza. Gente, olha só, a igreja ela é para dar oportunidade a todos, independente de qual fé que a pessoa esteja. Entendi a pergunta dele. É porque ele comentou assim, apóstolo falou que o Doug, que no caso é um dos nossos acompanhantes, que é nosso líder, um dos líderes dos ministérios, nosso irmão, vai ser o dono dessa empresa. E aí ele está sonhando com isso. Ele não está positivo, sonhando. Com certeza, você pode ter certeza disso, tá bom? Que uma das nossas empresas, certamente, ele vai estar lá de frente. Daqui a pouco você calma aí que ele vai anunciar aí emprego para muita gente aí. Tu pode ter certeza disso, tá bom? Tudo para a Amazônia, glória ao Senhor e Salvador. Porque nós aqui não trouxemos nada para essa vida. Tudo vai ficar aqui. Tudo para a Amazônia, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o abençoado aí que pediu a chave para poder doar para as igrejas, vá na @as_sem-ovelhas ou na @mileofertadim. Você vai encontrar um vídeo fixado com as informações necessárias para você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. E o abençoado ali comentou, cola com o Doug, hein? Não perde ele de vista não perde ele não, porque é bênção pura, pode ter certeza disso, tá bom? Para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. E mais uma vez, repetindo, parece que tem gente com dificuldade de entender. Estamos aí na internet, ao vivo agora, em todas as redes sociais, para mais de 25 países, apresentando aqui, colocando meu rosto de frente, oferecendo dinheiro para quem mostrar a Bíblia Sagrada. Ninguém, graças estamos a Deus, errados ou mentindo. Podemos abrir uma igreja em cada bairro do Brasil. Só precisamos de pessoas para poder trabalhar, tá bom? Exatamente. E o nosso apóstolo aí, sacerdote, está aí apresentando o seu histórico, o seu currículo, as suas obras e os seus frutos, para que todos vocês possam verdadeiramente estar nos examinando e indo lá no seu líder e vendo se ele faz a mesma proposta. Exatamente. Aceitamos qualquer uma proposta, tá vendo? Pode fazer uma proposta. Agora, eu, no caso de desafio, qualquer uma proposta, qualquer um desafio, eu aceito, recebo. Agora, a única coisa que eu falo é que, no mínimo, seja mais de 10 milhões para mim poder realmente se mover. Menos de 10 milhões eu não vou, não. Aí, viu? Comecei a falar muito rápido. Aí, a abençoada ele perguntou, muitas vezes orei de olhos fechados. Isso é considerado pecado?
De Não, forma abençoado. nenhuma, de forma nenhuma, porque quando você fecha os olhos, você deixa de interagir com as coisas que você está vendo no seu movimento. Você fica mais concentrado espiritualmente. Mas quando está assim, na igreja, dependendo de onde que você está, é bom você ficar de olho aberto, tá bom? Exatamente, em batalhas espirituais também. Exatamente. É bom você ficar, porque às vezes um irmão lá não tá dando brecha, o demônio pega ele e ele termina te machucando, tá bom? Aí um outro abençoado perguntou: é pecado gostar de futebol sendo evangélico? De forma nenhuma, porque todo esporte, a Bíblia cita esporte, todo esporte, ele é de Deus. O que não é de Deus é o que é o vício. Você não pode ser viciado nisso de forma nenhuma. Mas você tem que agir com forma, com temperança, tá bom? Exatamente. O abençoado Porque é necessário você cuidar do teu corpo. O teu corpo realmente é templo do Espírito Santo. Exatamente. Agora uma coisa é certa, se você se prostituiu, tá se prostituindo nesse negócio, é melhor você sair fora, que pra você não tá sendo bom, tá bom? Infelizmente. E o abençoado ele comentou como levar o currículo se ele nem aparece. Então, o dono da empresa, normalmente você não entrega o currículo na mão do dono da empresa. Exatamente. Mas temos os funcionários aí para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E esse é um do que conhece o Doug? É o bom, que conhece do uma deles, você já dá Tá na de mão frente dele. com o líder, exatamente. E deixando bem claro, se o Senhor Deus não nos tiver abençoado com 1000 vezes mais de todos os prêmios que nós oferecemos aí em dinheiro, que todas as pragas e as maldições que estão escritas no livro dessa profecia caem sobre todos os setores de nossa vida e que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas. Se nós estivermos mentindo também, que o Senhor nos castigue de toda forma, para que vocês vejam a nossa sinceridade. E o abençoado ele perguntou: qual a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira realmente, que pode realmente você colar com ela e ter a salvação, tá lá em Mateus. Nós somos, tá? Em primeiro lugar, eu falo pra você que nós somos. Mas vamos falar assim, para você poder saber como é que tá a situação. Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. Aí você vai ver ali a diversidade de ministério que tem, aí você vai ver se aquela igreja é bode ou ela é ovelha. Palavra do Senhor Jesus: só vai entrar no céu só ovelhas, bode não vai entrar. Se você realmente colar com bode e dizer que aquela igreja é sua, que você é de lá, e ela estiver na situação de bode, você também é um bode, tá bom? Onde está isso? Mateus 25, de 31 ao 46. A igreja que não tiver naquela atividade é bode, não adianta, você só se engana se você quiser, pô. Exatamente, o abençoado ali pediu para poder ajudar um dos amigos dele a melhorar ali no esporte do qual ele pratica. Então, Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmo 128, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 25, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo pode ajudar ele nisso aí também, se ele guardar e praticar os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E o abençoado ele comentou: Mili, graças às lives suas e do seu pai, eu me sinto melhor da depressão. Obrigado, Deus abençoe. Exatamente. E as lives são do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus E Cristo. pode mandar a depressão embora, fala assim: eu sou templo do Espírito Santo. Amém. Espírito, sai fora. Faz um propósito com Deus aí de ser meu discípulo, fala assim: eu sou discípulo do Marco, que rapidamente ela vai embora. Tudo Mas para ó, mais glória só que você vai ter que cumprir, né? Senão, se você não for, vai ter problemas. Tudo para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Devemos examinar a palavra do Senhor das Escrituras Sagradas. Infelizmente, o tempo está acabando, mas ela falou: eu não faço parte de nenhuma denominação cristã. Já fui evangélico, só sigo a Bíblia. Então, mais uma vez eu quero te dizer, você não tem ex, você está parado no caminho. Agora você está parado no meio do caminho, na beira do caminho ou fora do caminho? Não, ele falou que está seguindo a Bíblia. Então você está fazendo o correto. Então vamos ver. Bom, tem que examinar Você precisa de um sacerdote. Onde está isso? Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Daqui a pouco você pode despencar de maneira muito feia. Cuidado. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta. Manda se inscrever aí, tá? Se inscrevam e sigam nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Leve um templo físico para sua região. Lembrando que logo mais de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, @milaofertadim, onde eu interajo com vocês durante toda a live. E próxima live de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Sim, nosso sacerdote apóstolo tem a fazenda e é uma daquelas que ele também oferece para vocês poderem provar a honestidade dele. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor